Paz do Senhor, irmãos. Não é só a igreja que está pequena, pastor. Eu me atrasei um pouco sim devido a alguns problemas, mas também para tentar estacionar. Entrei até o final aqui, não tinha onde sair, voltei. Daí eu falei, de quem será esse estacionamento aqui do lado? Vou invadir. Aí que eu descobri que é tudo nosso. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pode se assentar. Vocês hoje puderam conhecer um pouquinho, um pedacinho do nosso Ministério dos Barbudos lá da primeira igreja. Se vocês observaram, o pastor Adalberto está deixando a barba crescer também, pastor Valdir. Isso que é porque ele quer participar, é alinhamento com esse ministério. Meu Deus. Eu estava observando antes no momento das ofertas, um menininho entregando a oferta aqui, bem pequenininho mesmo. Muito parecido com o Mateus, lá da primeira igreja, filho do nosso irmão, do Luiz Carneiro e da Suzana. Quando eu vi, até achei que era ele. Depois eu olhei bem assim e falei, não, mas não é o Mateus. E me trouxe tantas coisas à memória isso, e eu comecei a chorar, porque eu lembrei de uma cena que aconteceu há muitos anos atrás, do meu filho, o Bruno. Um dia nós saímos de casa e nós morávamos aqui por perto, pastor Valdir. Nós morávamos aqui no Alporã. E eu congregava lá no centro. E fizeram um pedido por uma oferta especial, devido a algumas situações que estavam necessitando de dinheiro para ajudar algumas pessoas. E quando nós saímos de casa, eu lembro que o Bruno pediu, pai, e quando a gente sair da igreja, dá para nós ir comprar um gibi para mim? Ele gostava muito ele tinha acabado assim, estava aprendendo a ler, né? E gostava muito do Cebolinha, Cascão. Falei, claro, cara, vamos lá. Era R$1. Eu lembro, era R$1 o gibizinho. Isso faz tantos anos, imagina, o Bruno já está até casado, imagina quanto tempo faz isso. E eu lembro então pedir essa oferta, e eu levantei e fui à frente. Era para quem via à frente entregar aquela oferta, ficar ali para o pessoal orar. E eu estava ali, e eu lembro que de repente eu senti algo roçando na minha perna, e eu abri os olhos, era o Bruno com R$1 dele. E eu fiquei muito emocionado vendo aquilo. Eu chorei naquele momento, e a hora que terminou assim, na verdade a hora que nós voltamos para a cadeira assim, sentamos, eu falei, e aí cara, o que se deu lá? Ele falou, eu dei R$1, pai. Eu falei, meu, teu gibi agora? Eu falei, pai, deixa para lá o gibi. E eu fiquei muito emocionado de ver aquela criancinha ter entendido que a oferta que ele estava dando lá era muito mais importante do que o gibi que ele queria ler. E é claro que depois, no final, eu fui lá e comprei um gibi para ele, óbvio. Acabou o culto, eu fui e comprei. Tempos depois, aí ele já estava maior, já era um adolescente. Devia ter uns 11, 12 anos de idade. E estavam alguns missionários lá na igreja, uma família muito precisando de tudo mesmo. E eles estavam no Paraguai. E foi pedido uma oferta para eles, e quem quisesse ir à frente, levar, abençoar eles, entregar um dinheiro, alguma coisa. E eu lembro que eu fiquei olhando o Bruno. Eu fui, entreguei a oferta, voltei, e eu vi o Bruno impaciente. De repente ele pegou, arrancou a blusa, foi lá e deu para o menino que estava lá na frente. Eu comecei a chorar. Eu falei, esse meu filho. E quando eu vi essa criancinha hoje aqui, e esse meu filho, ele é um menino muito especial. Eu, como pai, devia ensinar as coisas para ele, mas a verdade é que eu mais aprendo do que ensino. Ele tem uma fé
inabalável. Eu me considero, e muitas pessoas às vezes vêm me falar: poxa, eu gostaria de ter o relacionamento que você tem com Deus, a fé que você tem. E eu só fico pensando: cara, você precisa conhecer meu filho. Aí tu vai ver o que é fé. Porque tem vezes, tem dias em que nós mesmos, às vezes, nos sentimos fracos. E todas as vezes que eu passei por situações assim, o Bruno chegou em mim e falou: pai, fica tranquilo, pai, vai ficar tudo bem. E ele tem um jeito todo especial de falar. Ele é tão querido. E um dia ele vem, ele me abraça e ele fala: pai, fica tranquilo, pai, Deus está cuidando de tudo. E esse menino hoje, ele já está casado. E é uma bênção tão grande esse casamento dele. E ele está lá trabalhando comigo. E eu vejo tudo que Deus tem feito na vida dele. E eu hoje, quando vi esse menininho aqui, eu pensei: eis aí mais um Bruno. E o que me veio à mente era: por que hoje em tantos lugares, em tantas igrejas ensinam tantas coisas erradas? Por que hoje ensinam que a gente deve tratar a Deus e a questão dos dízimos, das ofertas, como se fosse um negócio? É um erro tão grande, porque dá a impressão que Deus precisa de algo que nós temos. Como, sabe, porque um negócio é quando você quer comprar ou vender alguma coisa para alguém, porque aquela pessoa precisa daquilo. E eu fico pensando: o que é que Deus precisaria de nós, que nós teríamos para negociar com Ele? O que Ele precisa? Não, eu preciso disso. Por que é ensinado assim? Por que tamanho erro, tamanha heresia? E a resposta é que isso dá ibope. Isso dá ibope, sabia, pastor Valdir? Nós vemos lugares cheios de gente vazia, mas que estão lá por causa disso, porque anunciam nas rádios, nos carros de som, a campanha disso, a campanha daquilo, aonde você vai dar uma oferta, aonde você vai fazer um propósito disso, daquilo, e você vai ser abençoado. Sabe, às vezes você ouve aquilo e você vê que você fica até pensando: meu Deus, será que é assim? E eu pensei um dia: será que eu saberia fazer uma mensagem dessa? E eu acho que dá para fazer. Você tem que pegar e esquecer a Bíblia, né? Se esquece a Bíblia, deixa a Bíblia de lado, né? Não tem como você fundamentar corretamente na Bíblia isso. Não tem como. Dá ibope. Mas você precisa deixar Deus de lado para fazer uma coisa dessa. Como eu tenho um problema muito sério, eu não sei viver sem Deus. Estou totalmente dependente. Totalmente, absolutamente. Eu não tenho. Sabe, eu acho bonito às vezes até as pessoas, quando falam e cantam e ministram, dizendo: Deus, não quero nada de ti, eu só busco a tua face. E eu lembro que eu fico lá pensando: desculpa, Deus, eu não consigo. Eu não preciso só da tua face, não, eu preciso de tudo. Sem tu eu morro. Se tu não me sustentar dia a dia, se tu não me prover das coisas, pai, eu não sei fazer sozinho. Tem gente que se orgulha muito do seu trabalho, das coisas que faz. Tem gente que se orgulha porque eu acordo cedo, eu trabalho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí um império, eu fiz uma grande empresa, eu fiz isso. E eu fico olhando, eu falei: cara, como eu acho legal esses caras, mas eu não sou assim. Eu sou totalmente dependente de Deus para tudo. Tudo. Eu busco as mãos de Deus, cara. Eu busco a face dele, sim, porque eu amo ele e eu passo a madrugada com ele. Mas quando o dia amanhece, cara, eu preciso dele para tudo, né?
para absolutamente tudo. Eu não sei fazer nada sem Ele mais. Já teve alguns momentos da minha vida que eu tentei fazer sem Ele, deu tudo errado. Então eu aprendi a buscar nele e a pregar a palavra dele. Por isso, nesta noite eu estou aqui tão desorientado sem a minha esposa. A tarde de hoje foi corrida, viu? O Bruno já casou, mas ficaram 2 lá em casa indo dando trabalho. Tem a Natália e o Samuel. E eu imagino que a Juliana esteja lá no centro com a Natália, que ela ia dançar. Eu fico perdido, pastor. Eu não sei onde guardar as coisas. Eu fico incomodado com o celular no bolso, esses negócios. E eu não tenho bolsa. Eu sei que tem uns irmãos aí que entenderam o que eu quis dizer. Teve uma oportunidade na minha vida que eu carreguei uma bolsa, mas foi só naqueles dias. Você sabe que lá na igreja ninguém dá aleluia mais, né? Todo mundo tem medo que o pastor Ramon comece de novo com aquilo. Porque quando alguém fala aleluia, o pastor Ramon já começa, glória a Deus. Aí todo mundo lá vai falar, daí eles olham para o pastor Ramon, melhor não provocar, falar, glória a Deus. Glória a Deus. Daqui uns dias vai a igreja inteira entender isso, tá? Irmãos, antes de iniciar esta mensagem desta noite, nós vamos falar do nosso Deus, o nosso Jesus que morreu lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, pagou todos eles, nós somos perdoados, amém? E eu preciso fazer uma pergunta: esse perdão de Deus, esse perdão de Jesus para a sua vida, ele pode ser cancelado? Pode, de repente, não, cancelou, não está mais perdoado. Pode? Estão em dúvida? Eu gostaria de ler um texto com vocês, para nós tirarmos essa dúvida. Queria que vocês, por favor, abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 18. Amém. Mateus 18, versículo 21. A parábola do servo impiedoso, ou a parábola do credor incompassivo, depende aí da sua tradução, o significado é o mesmo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me
pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, tem misericórdia de mim, e eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E irado o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado, querido Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós nesta noite estamos aqui para te adorar. E nós te damos graças porque o Senhor já nos deu a oportunidade de nesses louvores sentir a tua presença, Pai. Agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja preparando, Senhor, o coração de teus filhos para receber a tua palavra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor me tome por completo, por inteiro, Senhor, porque eu preciso tanto de Ti, Senhor, para trazer, para pregar esta palavra, porque esta palavra é Tua, Pai. Só Tu tens o entendimento total dela, e só Tu podes, Senhor, dar as palavras. Só Tu, Senhor. Por isso eu me entrego a Ti, Senhor, totalmente. E eu clamo a Ti, Senhor, dá entendimento ao Teu povo, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Amém. Agora eu acho que todos têm o entendimento, eu vou perguntar de novo. O perdão pode ser cancelado? Pode. Por anos e anos, se alguém me fizesse essa pergunta, eu ia dizer não. Não, não, uma vez perdoado, está perdoado. Deus não vai voltar atrás. O sangue de Jesus continua tendo poder. Eu fui perdoado e esse perdão não pode ser cancelado. Até o dia em que me deparei com essa palavra, então eu lembro que eu fiquei aflito, assustado. Eu falei: meu Deus, então quer dizer que o meu perdão pode ser cancelado? Sim, ele pode. E de quem depende isso? Depende de Deus? Depende do diabo? O diabo de repente vai fazer com que o meu perdão seja cancelado? E o Espírito Santo mostrou: não, não. Deus te perdoou e a intenção dele é essa, é te perdoar. Por ele você está perdoado. O diabo, não, ele não tem poder para cancelar o que Deus ordenou. O único que pode fazer com que esse perdão seja cancelado é você mesmo. Você pode. Essa semana no IBQV houve um questionamento, e aqui temos alguns alunos do IBQV, e acho que foi o Jefinho, se não me engano. O Jefinho perguntou, me ajude por favor, cadê os alunos? Foi o Jefinho que perguntou, que seu Espírito Santo, ele perguntou. O Jefinho fez a seguinte pergunta: mas então eu tenho mais poder que o Espírito Santo? E eu falei: tem. Sobre a tua vida? Sim. Sobre a tua vida você tem poder mais que o Espírito Santo. E ele ficou: mas como assim? Eu falei: porque você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio. Quando nós vemos e lemos aquele texto que gostamos tanto: o que irá nos separar do amor de Deus está em Jesus. E aí tem tantas coisas: nem a fome, nem a nudez, nem o frio, nem isso, nem aquilo. E quando termina eu penso: só tem uma coisa que pode me separar: eu mesmo. Porque você tem em teu poder a capacidade de decidir se tu quer ou não andar com Deus.
Em teu poder está decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Isso é você quem decide. A graça de Deus está o tempo todo como um imã te atraindo, te chamando, te buscando. Vem, eu te quero. É a graça de Deus que faz com que uma pessoa que nunca entrou em uma igreja, de repente está passando pela rua, entra, ouve a palavra, aceita Jesus e vai para o céu. Mas mesmo essa atração, ela respeita o livre-arbítrio. É como alguém que te chama, mas você é quem vai ter que tomar a decisão. No livro de Gênesis, nós vemos a história de Caim e de Abel. Lá fala que passado algum tempo trouxe Caim do fruto da terra e ofereceu uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez trouxe das partes gordas das suas primeiras crias do seu rebanho. E diz que o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou Caim sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Deus viu isso, percebeu e disse: Caim, por que você está furioso? Por que seu rosto está com essa feição tão feia? E Deus continuou dizendo: olha Caim, se você fizer o bem, você acaso não será aceito? Sim, certamente será. Faça a coisa direito, faça da forma correta e você será aceito. Mas cuidado, porque se você não fizer, saiba que o pecado está como uma ameaça à sua porta, tentando te dominar, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Jó capítulo 5 versículo 2 diz que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Nessa história de Caim e Abel, ela nos mostra um exemplo disso, do que o ressentimento é capaz. Caim matou Abel por ressentimento. Quem sabe você pense: pô, mas não está batendo direitinho aí, porque diz que o ressentimento mata o insensato. E nesse caso aí, Caim matou Abel. Se o insensato era Caim, então como assim? Acontece que Abel teve o que Jesus chamou de a primeira morte. Na verdade, Abel apenas foi para junto de Deus, porque ele era alguém que agradava a Deus, e a prova está naquela sua oferta e nessa situação toda. No entanto, Caim, que matou Abel, nós não vemos um momento de arrependimento de Caim, nada. E eu creio que aí quem teve uma morte, na verdade, foi Caim. Ele